Já estamos de volta com a nossa revista eletrônica diária. Viemos aí e voltamos com uma dica muito importante para os papais e as mamães. Porque você sabia que você pode ajudar enquanto pai e mãe no desenvolvimento intelectual do seu filho? Estreitar vínculos com pessoas que estão conosco diariamente é muito bom. E quando se trata de relacionamento entre pais e filhos é ainda melhor, não é verdade? Pois existe aí dedicação verdadeira e um investimento de tempo. E os pais, desde cedo, podem ajudar no desenvolvimento dos filhos, providenciando o que eles precisam para a formação. E para falar mais sobre este assunto, nós vamos conversar agora com a professora doutora Jussara Lumert. Seja bem-vinda, doutora. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. É um prazer estar aqui. A gente pode começar falando quais são as dimensões do desenvolvimento. Tá, vamos começar então. Quando nós observamos as crianças, não é? Nós percebemos vários aspectos interessantes. Algumas crianças são mais falantes, outras se desenvolvem fisicamente mais rapidamente, caminham mais cedo, né? Outras, quando entram na escola, ou mesmo antes de entrar na escola, se observa que elas têm assim, um bom desempenho. Então, nós vamos dizer assim, que as crianças têm uma dimensão do seu desenvolvimento chamada cognitiva, que seria essa mais voltada para a questão intelectual. Nós vamos dizer que ela tem uma dimensão social, que seria essa dimensão que favorece, não é, os relacionamentos da criança com o seu ambiente, não é, com seus familiares, com seus irmãozinhos ou na escola. Não é? Vamos dizer que ela tem uma dimensão física, uma dimensão motora, não é? Que é isso que nós observamos, assim, as crianças mais altas, mais baixas, se movimentam com mais facilidade, outras com dificuldade, umas caminham mais cedo, outras não, não é? E também nós vamos observar isso que a gente às vezes diz assim, o fulaninho tá sentido, tá triste, né? Que nós vamos trabalhar então o que nós chamamos de dimensão emocional. Não é? E o importante disso tudo é que isso que tu estás falando, né? É assim, a intervenção da família, né? O convívio com a família, o convívio com a escola, né? O quanto isso ajuda nessas dimensões do desenvolvimento da criança. Às vezes alguém diz assim, o fulano é muito tímido e tal. Mas também em que medida nós conversamos com ele, nós levamos ele em espaço onde tem mais crianças, que ele tem que disputar o seu lugar lá no meio deles. Quer dizer, nós não estamos oferecendo para eles oportunidades para que eles desenvolvam estas dimensões assim no seu todo, né? Incentivando todos os sentidos da criança. Todos os sentidos do desenvolvimento dela. Exatamente, quer dizer, a criança, algumas crianças, eu diria para vocês assim, o nosso desenvolvimento enquanto pessoas, ele não é linear, né? Nós não desenvolvemos ao mesmo tempo, da mesma forma, todas essas dimensões. Então nós temos às vezes mais facilidade para uma coisa e menos para outra. É normal. É normal. Agora, o que nós precisamos, enquanto pais, enquanto escola, é estarmos atentos a essas diferenças nas crianças, para que a gente possa, de alguma forma, intervir nisso, trabalhar isso, interagir com essa criança, oferecendo outras oportunidades para que ela desenvolva isto que não está, entre aspas, a contento para nós, não é? Para que nós também possamos perceber aí se existe algum problema, se existe outro sentido que não é tão aguçado assim ou tão incentivado. Isso é importante para que a gente perceba se aí a gente já não está indo para um lado de uma doença. Eu só queria dizer para ti o seguinte, ó, eu tenho muita dificuldade para dizer que crianças têm problemas, tá? Porque a grande questão é o ambiente em que a criança vive. Então, às vezes, este contexto, este ambiente, ele não dá oportunidade para que essa criança se desenvolva a contento. E, às vezes, nós, menos avisadamente, dizemos, tem dificuldade disso, tem dificuldade daquilo, né? E ela é tão pequenininha, às vezes, né? Com 2, 3 anos, nós queremos encaminhá-la para algum especialista, não que isso não seja importante, mas no seu devido tempo, né? Em função da sua linguagem. Né? Se nós observarmos, se nós falarmos mais com ela, não é? Até o 5º ano de vida, a gente pode dar um tempo para ver se ela de fato não vai se desenvolver a contento.
Mas, por exemplo, eu acho que isso é uma dúvida de todos os papais e mamães que estão nos assistindo. Se eu incentivo, se eu estimulo com tarefas, atividades, até em casa mesmo fazendo algum recadinho juntos, tendo essa convivência, lendo, e se eu perceber que o meu filhinho ele pode ter um desenvolvimento não tão assim aguçado em relação à audição, à fala, aí sim a gente pode Não, estar eu procurando. penso, eu penso que essas coisas que nos chamam muita atenção, a criança, por exemplo, que tu conversa com ela e ela não atende, tu conversa de novo e ela não atende, tu a chama de um outro cômodo da casa, ela também não atende, né? É importante que se leve ao médico para, às vezes precisa fazer audiometria ou outro exame qualquer, para ver como é que está a audição dessa criança. Né? Mas isso é uma coisa que a gente tem que observar bastante, ver, para não se precipitar. Né? Tá, e a importância do convívio e da Claro, conversa, a né? importância, eu diria para ti, não é a importância do convívio e da conversa, é a importância da atenção ao desenvolvimento da criança. Né? Porque assim, ó, se nós sabemos que desde o ventre da mãe, né, desde o período de gravidez, a criança está se desenvolvendo e ela percebe, não é, o relacionamento dela com esse ambiente. Por exemplo, não é? A mãe que dedica o tempo, né, ao seu filho para ouvir com ele enquanto no ventre, ouvir música, cantar para ele, conversar com ele, estar quietinha com ele, não é? Isso é muito importante e isso ajuda no desenvolvimento da criança, porque isso traz um desenvolvimento mais harmônico, né? Esse afeto que essa mãe tem, esse carinho que essa mãe tem, esse carinho que essa mãe dedica, isso passa como sentimentos agradáveis para essa criança, né? Agora tu imagina essa criança depois que nasceu, né? O quanto ela precisa também de atenção, né? Vamos trocar a fralda, mas não é trocar a fralda, é conversar com ela, é tocar nela, é olhar para ela, é cantar para ela enquanto troca a fralda. Então esse estímulo do desenvolvimento pode vir até mesmo quando o bebê está na barriga. Sim, sim, tem vários estudos sobre isso, né? De que a criança percebe o estado de humor da sua mãe enquanto no ventre. Mães raivosas, mães que brigam, mães agressivas, pais que discutem, não é? E muito frequentemente, né? Porque os casais têm as suas diferenças, é claro, né? Mas essa coisa assim, muito frequente, muito agressiva, isso a criança percebe, né? Aqui tem uma outra coisa interessante que às vezes nós não nos damos conta, né? A criança deveria, ao nascer e ao chegar na sua casa da maternidade, ir para o seu quarto. Não é bom que ela fique no quarto do casal, né? Ela precisa do seu espaço. Né? Mas às vezes as pessoas não têm uma casa que tem um outro cômodo, né? Mas evitar, assim, evitar o máximo quando puder, certos comportamentos, né? Na presença dessa criança, mesmo que ela esteja quietinha, escondidinha dentro do berço, mas ela percebe ruídos, ela percebe falas, não é? Então essas questões são questões muito importantes que a família tem que se dar conta disso. Professora, a gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta falando sobre esse assunto. Tá ótimo. Bom, e no Amapá News de hoje, que começa às 13 horas em ponto, vai trazer o seguinte destaque, que no Amapá, madeireiros têm 60 dias para regularização da situação junto aos órgãos ambientais. Essas e outras informações sobre o estado você acompanha às 13 horas em ponto. E daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre como os pais devem estar estimulando aí o desenvolvimento da criança e ajudando na formação. Não sai daí que a gente volta já.